Amados, passado esse momento maravilhoso, vamos para o próximo. Maravilhoso também. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Eu gostaria de começar esta conversa com você hoje, te fazendo uma primeira pergunta. Você já fez todos os cálculos, todos os planos para esse ano novo? Já decidiu o que vai fazer em 2024 ou ainda não? Já fez aquela lista lá, já colocou na agenda, na porta da geladeira, na gaveta, do que vai fazer em 2024? Não fez? Sério mesmo? Eu já fiz. Eu só fiz 2, olha, 3. Né? Mas tem gente que faz mais, não é? Faz vários. Aí quando chega lá no final, não concluiu tudo, mas concluiu uma parte. Isso é bom. O tema que eu gostaria de conversar com você nessa noite, meu irmão, é o seguinte. Somos envolvidos com Deus e com sua obra ou não? Quem é envolvido com Deus e com a obra de Deus? Faz assim quem é envolvido. Muito bem. Agora, a próxima pergunta, não me responda, essa responda para você. E olha como vai mudar. Quem é comprometido com Deus e com sua obra? Mudou? Mudou bastante, né? Envolvido ou comprometido? O Senhor está em busca de homens e mulheres envolvidos com a sua obra, com o próprio Deus, ou de homens e mulheres comprometidos com Ele e com a sua obra. Esse é o meu convite para você nesta noite, para nós pensarmos juntos, se somos envolvidos ou comprometidos. Nós estamos vivendo num tempo, meu irmão, em que as pessoas se envolvem com muitas coisas, mas muito poucos se comprometem. As pessoas se envolvem com bons projetos, se envolvem com boas ações, se envolvem com excelentes trabalhos, mas falta comprometimento. Pastor, qual é a diferença entre você se envolver com algo e ser comprometido com algo? Um dos textos mais maravilhosos que eu leio nas Escrituras, quando se fala de comprometimento, é João, capítulo 10, do 11 ao 15. Calma, não vamos ler agora, tenha paciência. Porque ali está um exemplo de alguém que verdadeiramente se comprometeu e não que se envolveu. Eu poderia falar aqui de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, na Babilônia, que não se renderam aos caprichos ou aos deuses de Nabucodonosor. Por quê? Porque eles estavam comprometidos com o seu Deus. Eu poderia falar para você também de José do Egito, que diante de uma situação adversa, ele não abriu mão do comprometimento que ele tinha com Deus. Daniel não só se envolveu com a obra de Deus,
na Babilônia. Ele se comprometeu com Deus a ponto da Babilônia passar, Nabucodonosor passar, todo o império passar, e Daniel continuou. O exemplo de Daniel nos alcançou e alcançará as gerações futuras. O Egito passou, o próprio José passou, mas a história está escrita como exemplo, porque esses homens não estavam envolvidos, eles estavam comprometidos. Envolvimento é algo passageiro, meus irmãos. Envolvimento eu tenho com o meu trabalho. Envolvimento eu tenho com alguns relacionamentos, amizades. Envolvimento eu tenho com alguns projetos, muitas vezes pessoais. Com Deus não se envolve. Deus é compromisso. A igreja de Deus, ela é comprometida com Deus e não envolvida com Deus. Os homens de Deus sempre foram muito firmes em declarar: nós estamos comprometidos com esse Deus e não abrimos mão dele. Policarpo foi um bispo da igreja de Esmirna. É isso mesmo, pastor Sérgio? E quando ele foi pressionado pelos algozes romanos, e eles disseram assim: Policarpo, nega esse Deus, esse Jesus. Policarpo disse: há 85 anos eu sirvo a esse Jesus, e ele sempre foi fiel a mim. Por que que eu vou abandoná-lo agora? Mas o Império Romano, não se dando por satisfeito, disse: Policarpo, confessa César, confessa a divindade de César. Policarpo disse: visto que o Senhor finge não saber quem eu sou, eu vou facilitar o seu trabalho. E exclamou: sou cristão, não me envergonho de dizer que sou cristão, e se o senhor quiser saber quem é esse Jesus, marque um horário comigo e eu lhe ensinarei. Policarpo era um homem envolvido? Não. Policarpo era um homem comprometido com Jesus. Vendo a derrota no campo da fidelidade a Deus, eles então amarraram Policarpo num tronco e atearam fogo. Mas milagrosamente as chamas não pegavam. Policarpo não incendiava. Então, movido por uma ira muito forte, cravou-se através da mão de um romano, de um soldado, um punhal nas costas de Policarpo e ceifaram-lhe a vida. Mas ele nunca abriu mão e nunca negou o seu Deus. Por quê? Policarpo estava comprometido com Deus e não envolvido com Deus. No mundo de hoje, o grande lance é envolvimento, pragmatismo. Essa palavra, esse palavrão, pragmatismo, é simples de entender. Um exemplo de alguém que é pragmático. Ele não quer saber se está certo, ele quer saber se dá certo. O pragmático quer resultado. Não interessa quais as vias ele vai seguir. Se é a via certa, correta ou não, o que importa para ele é resultado.
essa é uma pessoa pragmática. Hoje, nós temos um grande pragmatismo religioso. Eu não quero saber se a igreja que eu congrego é uma igreja forte espiritualmente, curada emocionalmente. Eu não quero saber se a igreja que eu congrego é uma igreja que tem um nutriente espiritual firme, se a base dela é Jesus Cristo, se ela está firmada na rocha que é Cristo. Eu quero saber se ela está cheia. Eu quero saber se ela está abarrotada de gente. Mas que tal a gente pensar nas duas coisas, amados irmãos? Dá para ter uma igreja, vamos usar a palavra, lotada de gente. E aí eu digo-lhes uma frase. Igreja não é um templo cheio de gente. Igreja é gente cheia de Deus. Alguém ouviu? Entendeu? Vou repetir. Igreja não é templo cheio de gente. Igreja é gente cheia de Deus. Oh! Podemos pensar em uma multidão cheia de Deus. Podemos pensar em uma multidão próspera, cheia de Deus, cheia do Santo Espírito, cheia do Senhor. Uma igreja próspera, fortalecida em Cristo Jesus. Então hoje nós vivemos um tempo assim. Pessoas envolvidas com diversos projetos, mas sem compromisso com eles. Portanto, dito isto, eu te convido a ler João 10, a partir do versículo 11. É uma declaração do Senhor Jesus sobre o bom pastor. Mas acompanhe comigo as palavras do Senhor. João capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Veja aqui o comprometimento de Jesus. Olha, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é comprometimento. Agora ele vai fazer uma distinção. Presta atenção. O mercenário, o que é o mercenário? O mercenário é alguém que foi contratado para cuidar das ovelhas. Olha o que ele diz. O mercenário que não é pastor, o mercenário não é pastor. Ele é alguém que foi contratado para fazer o serviço dele, mas não é. Ele diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, olha a insistência do texto. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Ele diz, vê o lobo chegando e guarda as ovelhas. É isso que está escrito aí? Não, abandona. O mercenário vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dissipa. Versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, ou seja, ele não tem nenhum compromisso com estas ovelhas. Ele está apenas envolvido em um trabalho que recebeu para fazer, mas ele não tem compromisso nenhum com esse rebanho, com essas ovelhas. Agora o 14 muda. Olha só. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai
e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. E aí ele vai dizer: preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá, diga comigo, um só rebanho e um só pastor. Esse é um pastor comprometido com o seu rebanho. Esse é um pastor comprometido com o reino de Deus. Esse é um pastor comprometido com Deus e com a sua obra. Jesus. Jesus não é só alguém que participa. Jesus é alguém que se compromete. Jesus não é alguém que apenas e tão somente se envolveu. Não, ele se comprometeu e foi até o fim. Hoje, infelizmente, nós observamos algumas próteses pelo meio. Conhece a história da prótese? A prótese não tem compromisso. Ela apenas se envolve. Deixa eu explicar para você. Quando um atleta, em um acidente, perde um membro, um braço, uma perna, dependendo da sua condição financeira, ele vai atrás de uma prótese boa no mercado. Tem prótese de todo preço. Quem manda é o bolso do cliente. Ele compra uma prótese, encaixa no lugar do antigo braço ou perna, e essa prótese, ela se torna algo útil para ele. Ele corre, ele anda, ele pula. Se é um braço, ele abraça, ele pode pegar alguma coisa. Essa prótese ajuda ele a ter um pouco de qualidade de vida. Mas eu te pergunto, essa prótese tem calor? Não tem calor. Essa prótese, ela tem alguma conexão com o cérebro? Não tem. Não tem nenhuma conexão com o cérebro. Essa prótese, ela não recebe nenhum comando da cabeça. Infelizmente, existem muitas próteses hoje que estão funcionando. Anda, se move, faz algumas coisas, mas não recebe comando da cabeça. O que se entende disso? Quem é o cabeça da igreja? De onde vêm os comandos para o corpo? É de Jesus que vêm os comandos para o corpo. É de Jesus que vêm as ordens para o corpo. É Jesus que dá a direção para o corpo. É Jesus que movimenta esse corpo. A prótese não recebe comando da cabeça, meu irmão. Por isso, nem sempre, quando está dando certo, significa que Deus está aprovando. Nem sempre, quando está dando certo, significa que é certo. Porque Jesus Cristo disse: naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Mas nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Amados, em nome de Jesus, nós não seremos próteses, nós seremos membros.
Nós recebemos comando de Cristo. Recebemos comando de Jesus. Nós recebemos a seiva de Cristo. A força de Cristo. O poder de Cristo. A graça de Cristo. Porque nós vamos trabalhar não como alguém que está participando tão somente. Não como alguém que está apenas se envolvendo, mas com alguém que está comprometido com essa verdade. Comprometido com Jesus. Comprometido com a obra de Deus. Comprometido com a igreja de Cristo. Comprometido com Deus. Porque se não tivermos comprometidos com o Senhor, estaremos apenas envolvidos. Aquele que está envolvido, ele observa bem o crescimento. Ele até admira o crescimento. Aquele que está envolvido, ele observa com detalhes, com atenção os detalhes do que está acontecendo, mas ele nunca gera crescimento. Porque para você gerar crescimento, você tem que estar comprometido. Compromisso requer o quê? Entrega. Compromisso requer força, empenho. Compromisso na obra de Deus requer acordar cedo, orar, jejuar, socorrer, ajudar, dar as mãos. Compromisso na obra de Deus requer olhar para a esquerda, para a direita e ver se tem alguém necessitado. Compromisso na obra de Deus requer olhar para frente, dar exemplo, governar por Ele, no temor de Deus, para quê? Para que o Senhor se alegre com as obras que são feitas. Quem somente se envolve, jamais fará isso. E se fizer, é por pouco tempo. Imagina que o pastor Disseu, que lidera esse ministério há mais de 40 anos. Imagina se ele está apenas envolvido nesta obra. Ele não estaria aqui. Essa obra não estaria assim. Mas não é que ele só se envolveu, ele se comprometeu com Deus. E esse compromisso que ele vem honrando, Deus vem dando a ele força para suportar. Vem aumentando os seus dias de vida. Vem dando saúde. Por quê? Tem compromisso. Não está só envolvido, tem compromisso. Se nós, amados irmãos, se nós queremos, se nós desejamos poder de Deus na nossa vida, se nós desejamos unção do Espírito Santo na nossa vida, se nós queremos fazer proezas em nome de Jesus, então nós precisamos não somente nos envolver, mas nos comprometer com Deus. Um outro ponto interessante. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas apenas se envolvem com famílias. Casou? A mulher salgou a comida, ameaça. A primeira vez. Salgou a segunda vez, separa. Não passou a camisa do jeito que ele gosta, o terno. A primeira vez, ameaça. A segunda vez, separa. Isso é envolvimento. Se não fez a comida do jeito que ele gosta, separa. Entre nós dois há uma grande incompatibilidade de gênero. Já viu isso?
É por isso que as pessoas estão se separando, boa parte delas. Eu sou incompatível com a pessoa que eu casei. Eu sou incompatível com a Lulu, minha esposa. Ela não gosta das mesmas coisas que eu gosto, e vice-versa. Poucas coisas nós gostamos, daquela gosta e eu gosto. Mas eu não me envolvi com a Lulu. Eu casei com ela, tenho um compromisso com ela, firmei uma aliança com ela em Cristo Jesus, e eu vou com ela até o fim, em nome de Jesus. Não estou disposto a abrir mão dela, só para o Senhor. Aí eu não tenho o que fazer. Por quê? Não é um envolvimento, irmãos, é um comprometimento. Não é um envolvimento, amados. É uma aliança firmada em Cristo Jesus. Se fosse só um envolvimento, quantas coisas não já aconteceram entre eu e ela? Coisas boas e ruins também. Vocês acham que a gente nunca ficou de bico? Ficar de bico é uma palavrinha educada, que vocês entenderam muito bem, não é? Vocês acham que não? Vocês olham ela calma desse jeito, e ela de fato é? Você sabe, tem muita paciência para me aguentar? Ela é. O problema é eu. Não é envolvimento, amados. É comprometimento. Eu sou compromissado com ela pelas Escrituras Sagradas. Portanto, irmãos, infelizmente hoje, é um risco que corremos. Porque na maioria das vezes, não estamos ensinando os nossos filhos, os nossos jovens, a ter compromisso com Deus, mas apenas se envolver na congregação. Sabe qual é o resultado desse envolvimento? É que lá na frente, alguns encantos do mundo, algumas ofertas do mundo, que são bonitas, são boas, são atraentes, eles não suportarão. Porque não estão comprometidos, mas apenas envolvidos. Se você estudar a história da igreja no contexto de jovens comprometidos com Jesus, jovens como Estevão, por exemplo, um jovem comprometido com Cristo. Davi, ainda jovem, tirando ovelhas da boca de leões e ursos. José, ainda jovem, vencendo as tentações no Egito. Daniel, ainda jovem, vencendo a Babilônia. Timóteo, ainda jovem, sendo líder de uma igreja. Tito, ainda jovem, glorificando a Deus por onde passou. Jovens. Comprometido com Jesus, comprometido com a obra de Deus. Então a nossa grande luta, irmãos, hoje, é para nos mantermos nesse compromisso. É para dizer: Jesus, conte comigo. Porque eu não sou só um participante. Eu sou um homem comprometido. Jesus, conte comigo. Jesus disse: as minhas ovelhas, eu as conheço, dou a vida por elas. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. As minhas ovelhas, quando eu as chamo, elas vêm. Será que Jesus era alguém apenas envolvido? Não. Jesus era um homem comprometido com Deus.
Jesus recebeu muitas ofertas, ofertas tentadoras, para abrir mão desse compromisso. Mas quando Jesus recebeu essas ofertas, quando ele sofreu essas tentações, Jesus lembrou que o primeiro Adão falhou. Falhou porque não observou o que perderia. Jesus observou o que perderia se cedesse. Perderia a glória, perderia o reino, perderia o céu. Coisas que o primeiro Adão não atentou. E por ceder, perdeu a presença de Deus, perdeu a alegria do Espírito, perdeu a vida eterna. Jesus não está apenas envolvido nesta obra maravilhosa de salvação. Jesus está comprometido com tudo isso. O que Ele espera de mim e de você, meu irmão? Compromisso. O que Ele espera de mim e de você, meu irmão? Compromisso. Agora eu te convido, abra as Escrituras comigo, por favor. Em Mateus capítulo 6 e versículo 33, nós conhecemos. Mateus 6, 33. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é isso? Compromisso. Compromisso com o reino de Deus. Buscai primeiro o reino. As demais coisas que eu e você precisar serão acrescentadas. É acréscimo. É acréscimo. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que coisa? Que você precisar serão acrescentados. É promessa. Se Deus disse é promessa, então eu preciso crer. Mas antes vem compromisso. Buscar o quê? Primeiro o reino. O problema é que às vezes nós buscamos primeiras coisas. Primeiro o reino. Agora, se você acha que eu estou sendo muito duro, abre em Lucas 14, por favor, e vamos ler. Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27. Veja o que Jesus Cristo diz. Lucas 14, do 25 ao 27. Vamos lá? Jesus Cristo disse assim, o texto começa dizendo assim, versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse. Ele se voltando para a multidão disse, agora segura aí o que Jesus falou. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Foi eu que falei isso aqui, não. Foi eu que falei isso aqui, não. Jesus disse isso. Se você vem a mim, se você quer me seguir, e você não faz isso aqui, não pode ser meu discípulo. Não pode. Agora vamos lá.
no versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você olha para mim e fala assim: pastor, você está dizendo que eu tenho que abandonar minha mãe, meu pai, meus filhos, minha família, abandonar tudo, largar tudo para trás, para seguir a Jesus? Se fosse esse o contexto, as escrituras estariam em contradição. Não, meu irmão. Jesus está falando de prioridades. Deus tem que ser prioridades na nossa vida. Deus tem que vir primeiro. Primeiro do que eu, primeiro do que a minha esposa, primeiro do que os meus filhos, primeiro do que a minha família, primeiro do que o meu trabalho, primeiro do que o meu ministério. Primeiro. Deus vem primeiro. É isso que Jesus está dizendo. E as demais coisas vêm atrás. Isso é comprometimento. A gente só pode viver esse princípio aqui se nós estivermos comprometidos com Deus, comprometidos com Jesus. É muito duro Jesus dizer: tem que abandonar tudo isso. Entenda, o princípio aqui é prioridades. Prioridades. Buscai primeiro o reino, essas coisas vos serão acrescentadas. Para ser discípulo, é preciso priorizar o reino. É preciso priorizar Jesus. É necessário. Agora, o que diz Provérbios 8:17? Eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Se eu for ler esse verso ao contrário, como é que vai ficar? Quem não me ama, eu não amo. Agora lê Salmos 18, do 25 ao 26. Salmos 18, do 25 ao 26. Olha lá o texto, está na tela. Com o benigno te mostrarás benigno. Com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro. E com o perverso te mostrarás indomável, mas tem algumas traduções que diz assim: com o perverso te mostrarás contrário. Com o perverso, Deus não se mostra perverso, porque Deus não é perverso. Mas ele diz assim: com o perverso se mostra contrário a ele. Mas com o puro se mostra puro. Com o benigno se mostra benigno. Com o justo se mostra justo. Com o bom se mostra bom. Com o misericordioso se mostra misericordioso. Por quê? Prioridades. Compromisso. Se nós temos compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, independente. Mas o grande ensino, precisamos ser comprometido com Deus e com a sua obra, e não somente envolvido com ela. Será que é alguém que é apenas envolvido com trabalhos? Será que é alguém que é apenas envolvido com o ministério? Será que alguém que é apenas envolvido com tudo isso suportará
o dia mau, por exemplo, tempos difíceis, não suportará, meu irmão. Não suportará. O que vai nos manter de pé, o que vai nos manter firme no ministério, na nossa família, na obra de Deus, é o nosso compromisso com Ele. É se nós somos ou não comprometidos com Ele. Como se serve se não for comprometido com Deus? Como eu sirvo o meu irmão se eu não for comprometido com Deus? Não sirvo. Observe uma coisa comigo. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, tem algo interessante ali. A Bíblia diz que ele lava os pés de todos eles. Inclusive de Judas, que o traiu. Você já parou para pensar que quando Jesus chega aos pés de Judas, ele não troca as mãos para limpar os pés de Judas. As mesmas mãos que lavaram os pés do João, que é o discípulo do amor, essas mesmas mãos também lavaram os pés de Judas, que o traiu. Jesus não trocou de mãos. Simbolicamente falando, às vezes nós trocamos de mãos para servir a outros. Amado, para mim servir você bem, eu tenho que me livrar de você primeiro. Sério, pastor? Sim. Sério. Eu preciso primeiro me livrar de você para poder servir você com amor. Explico. Imagina que eu vou criar critérios ou escolher critérios em você para que eu possa te servir. Imagina que para me servir o pastor Sérgio, ele tem que atender alguns critérios meus. Por exemplo, pastor Sérgio, eu sirvo com amor porque é um teólogo. Então eu sirvo. Pastor Sérgio, eu sirvo ele com amor porque ele é meu amigo, meu chegado. Pastor Sérgio, eu sirvo com amor porque ele visita os mesmos restaurantes que eu. Mora no mesmo bairro. Tem um sofá na casa igual o meu. O carro, a mesma coisa. Então eu estabeleci critérios para servir esse homem. Não vou servir. Pode ser que eu crie critérios muito altos. E se ele não atender, não servirei. Quando eu me livro disso, eu sirvo o pastor Sérgio não pelo que ele é. Eu sirvo o pastor Sérgio pelas ordens de Jesus Cristo. Simplesmente sirva. Eu não vou procurar no pastor Sérgio nenhum critério para servir. Eu não vou procurar em você, meu irmão, nenhum critério para te servir. Eu simplesmente vou te servir com amor. Porque Jesus não procurou em mim nenhum critério para me servir. Então, quando eu estabeleço o critério para servir alguém, eu já não estou servindo voluntariamente, com amor, mas eu estou servindo porque esse alguém corresponde aos critérios que eu estabeleci. Por isso, eu tenho que me livrar da sua religião para te servir com amor. Eu tenho que me livrar de olhar para os seus defeitos para te servir com amor. Eu tenho que me livrar de olhar para as suas falhas para te servir com amor. Eu não posso te servir com amor se eu ficar perdendo tempo olhando para os seus defeitos. Eu não vou te servir. Agora olhe para mim. Estabeleça critérios para me servir. Você não vai me servir, irmãos.
Porque se você procurar em mim defeitos, você vai encontrar. E não é pouco. E não é pouco. Então, se for pelos meus defeitos, você não vai me servir. Por isso, o servir ao outro é livre, é voluntário, é por amor a Cristo. Simplesmente sirva. Esse é um serviço livre de qualquer critério. De qualquer critério. Isso só é possível, meu amado irmão, se houver compromisso da minha parte para com Deus e com você. Isso só é possível servir ao outro se houver compromisso nosso com Deus, porque aí nós servimos sem olhar para os defeitos do outro. Nós simplesmente servimos ao amado irmão. Isso se dá na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, com os nossos colegas, no nosso ministério, com os nossos irmãos, no evangelismo, por onde andarmos fazendo, em qualquer lugar que você tiver. Só vai funcionar se você se livrar destas coisas. Qual é a sua religião? Não me interessa, eu vou te servir. O que você pensa sobre isso ou aquilo, não importa, eu vou te servir com amor. O que você precisa? O que eu posso fazer para amenizar a tua dor? O que eu posso fazer para te ajudar? E em tudo isso, o Espírito vai trabalhando para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, 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 glorificado e exaltado, e seja visto entre as nações pelo nosso testemunho. Porque quando Ele nos serviu, nós estávamos nas trevas. O primeiro serviço foi nos tirar de lá. Compromisso. Nós somos comprometidos com Deus. Comprometidos com a obra de Deus. Por último ponto aqui, para a gente terminar. Quero citar um exemplo para você. Todos nós conhecemos a mulher, a esposa de Manoá, a mãe de Sansão. Ela estava um dia trabalhando e apareceu um anjo para ela e disse que ela teria um filho. Ela não acreditou muito na história, chegou e disse para o marido dela. E ele disse assim: a próxima vez que esse homem aparecer, me avisa que eu quero falar com ele. Manoá orou e Deus enviou o anjo outra vez. E disse para a mulher: você terá um filho. Ela disse: o senhor aguarda um pouco que eu vou chamar o meu marido que ele quer falar com você. E o anjo disse: pode ir, fica à vontade. Ela foi, chamou o esposo dela e ele veio e disse assim: é verdade que nós teremos um filho? E o anjo disse: é verdade, vocês terão um filho. Então Manoá fez uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Por que nós deveríamos fazer? Porque tudo que temos veio de Deus. O nosso ministério veio de Deus, a nossa família veio de Deus, o nosso trabalho veio de Deus, tudo veio do Senhor. Qual foi a pergunta que Manoá fez ao anjo? Ele disse assim: nós vamos ter um filho, é verdade? O anjo disse: é. Então me diga, como eu devo criar esse menino? Me ensina como criar esse menino. Amados, pergunta para nós: como é que nós queremos cuidar das coisas celestiais com o nosso mero conhecimento humano e natural? Impossível. Você só pode cuidar com precisão daquilo que vem de Deus se o próprio Deus te der sabedoria, capacidade para cuidar daquilo que Ele está te dando.
Deus nos deu filhos salvos. Eu já disse isso uma vez. Quando o Senhor nos entregou os nossos filhos, Ele nos entregou salvos. Se nós, como pais, não tivermos compromisso com Deus, se nós não ensinarmos os nossos filhos a terem compromisso com Deus, se nós não ensinarmos os nossos jovens a ter compromissos com Deus, como é que nós vamos devolver esses filhos para Deus? Porque certamente Ele querá receber esses filhos salvos. Por isso que o povo de Deus, a igreja de Deus, é uma igreja compromissada com Deus. É como Policarpo dizendo: eu sirvo a esse Deus há 80 anos. Ele nunca me abandonou. Não foi o que cantamos aqui? Ele nunca nos abandonará. Ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua igreja, amado. Deus é fiel ao seu povo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não falhará. Mas o que Ele requer do seu povo? Compromisso. Não só envolvimento, mas compromisso. Quando nós temos compromisso com Deus, somos fortalecidos, revigorados, recebemos força, sabedoria, discernimento. Porque temos compromisso com Ele. E se em algum momento da nossa vida nós fraquejamos, falhamos, então examinaremos a nós mesmos e voltamos para o lugar de conforto, lugar de paz, lugar de alegria, lugar de força, salvação, eternidade, bondade, graça e misericórdia. É os pés do nosso Senhor. Por isso, meu amado irmão, não tenha medo. Não tenha medo de firmar um compromisso com Deus hoje. Fala: Senhor, eu não quero só me envolver na tua obra. Eu quero é ter compromisso contigo e com a tua obra, Senhor. E aí, o Senhor vai criar meios, condições, para que isso se fortaleça dentro de nós. E quando chegar lá, no final de 2024, se Deus quiser, nós possamos estar aqui para dizer: esse ano foi um ano de compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com a minha família. Eu investi nesses compromissos. Não faça muitos planos, faça pouco, mas os poucos que fizer, seja de compromisso com o Senhor. E aí nós chegaremos lá em nome de Jesus, mais forte, mais revigorados, mais crentes, melhores, como pai, como filhos, como irmãos, como crentes, como filhos de Deus, chegaremos lá mais forte, eu creio. Amém? Que nós possamos ter isso no nosso coração hoje. Firmamos compromisso com Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua igreja, que somos nós, através da nossa vida. Amém? Glória a Deus, amados.